Olá, 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 amados irmãos. Saudações, saudações, povo de Deus. Saudações, povo de Deus. Paz e amor da parte do nosso bom Deus seja com todos vós, hoje, sempre e para sempre. Eu sou o Tanda Antônio e este é o nosso programa, este é o nosso e vosso programa, o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. 7 perguntas, 7 respostas. Este é o nosso primeiro programa, o nosso primeiro episódio, e nós vamos falar sobre a família. Neste momento, estamos à espera da conexão com o nosso convidado. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Estamos à espera do nosso convidado. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Enquanto aguardamos o sinal do nosso convidado, vou por aqui um momento de louvor e adoração. Vamos aqui louvar um pouco ao nosso Deus enquanto aguardamos o sinal do nosso convidado. Estamos à espera. Advogado fiel, Bruna Carla. Vamos esperar aqui o sinal. As perseguições, com as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Esse é o nosso programa, o vosso programa, o que a Bíblia ensina. 7 perguntas, 7 respostas. Pra falar atire a primeira pedra. Aquele que não tenta, canta, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor, pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de sua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado. Meu advogado. Temos sinal. Vamos aguardar. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, glórias Já a Deus. temos aqui o sinal, Amém. Entrou o nosso convidado, Amém. como estava a dizer. Esse é o nosso programa, o que a Bíblia ensina. 7 perguntas, 7 respostas. Esse é o nosso primeiro Aleluia. episódio, o episódio piloto, e vamos falar sobre a família. E dentro deste tema, amados irmãos, vamos falar sobre a estrutura familiar, vamos falar sobre responsabilidades dentro da família, vamos falar sobre finanças, e, por último, nós vamos falar sobre a sexualidade, que, infelizmente, este é um assunto que tem sido ainda um tabu dentro das nossas famílias e até mesmo nas igrejas. Este assunto, a sexualidade, tem sido um tabu. Para falarmos sobre este assunto,
a família sobre este tema. Nós vamos conversar aqui sobre este assunto com o nosso irmão pastor João José, da Igreja Maranata, aí na Bélgica, na cidade de Berna. Na cidade de Berna. Pastor, seja bem-vindo, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, irmão Antônio. Deus abençoe Saúde e vida, muito. como vai? Saúde e vida, pastor. Tá tudo na graça, a graça de Deus, né? Amém. Nós Amém. dormimos, acordamos, comemos e passeamos, não é pelo nossos esforços, até é que faz, né, como se fosse nosso esforço, o nosso conhecimento, a realidade de Deus deve permitir, né, que você consiga levantar. Então, nós, pela fé, Amém. dizemos, tudo é graça de Deus. Amém, amém, amém. É verdade. Aleluia. É verdade. Pastor, eu gostaria de lhe convidar para fazer uma breve oração para nos conduzir nesse momento, nessa nossa conversa, entregar nas mãos do nosso Senhor. Aleluia. É muito verdade que nós devemos conduzir nossas coisas, nossa vida, aquilo que nós fizemos sempre com a oração. Então, eu agradeço muito e vou pedir para nós Amém. nos concentrarmos na oração. Aleluia. Pai Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, nós nos reunimos diante desses ecrãs, desses aparelhos tecnológicos que permitem, Senhor, pessoas de toda a distância poder estar juntos. Eu vejo isso como um tabernáculo lá no deserto de Moisés. Pois a Bíblia diz que cada vez que eles paravam, eles montavam a tenda, o tabernáculo do encontro, e o Senhor se manifestava na glória. Aleluia. Aleluia. E nós vamos montar, Senhor, já montamos, Senhor, este programa para alguns minutos falarmos da Tua palavra. Então, deixa que Deus, Senhor, possa se manifestar com a Sua glória, estando com o nosso irmão, comigo e com todos, Senhor, os ouvintes, os que vão participar de uma forma direta ou indiretamente, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Aleluia. Esta é a nossa oração em fé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos agora entrar aqui no tema da nossa conversa. Vamos entrar agora no tema da nossa conversa. Pastor, nós vamos falar agora sobre a estrutura familiar. A estrutura familiar. Na definição secular, a família é um pilar muito importante da sociedade e é considerada uma instituição, responsável por promover a educação dos filhos e acaba também por influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. E o papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância, porque é no meio familiar que são transmitidos valores morais, é no meio da família que são transmitidos valores sociais, valores cívicos e até mesmo valores religiosos. O que tenho a dizer a respeito a esta afirmação, e é por aqui que eu faço a minha primeira pergunta, pastor. Face às eventuais mudanças da estrutura familiar, do conceito de família, qual é a melhor forma de educar os filhos com um bom caráter e compromisso com Deus? Qual é a melhor forma de educar? Será que bater nos filhos é errado? Aleluia.
Aleluia. Até no filhos, pastor. Como é que Ok, está? Deus abençoa mesmo ao meu irmão e Deus abençoa a todos os ouvintes que já estão a se conectar neste programa. Deus seja louvado. Vão me perdoar, vou só partilhando rápido, né? Este programa tão maravilhoso, porque, meus irmãos, às vezes nós pregamos a palavra de Deus. Estamos aqui com uma falha do sinal. Vamos tentar recuperar aqui a conexão com. Estamos a ter aqui uma falha de conexão. Vamos aguardar um momento. Enquanto isso, vamos aumentar aqui. Olha, já temos sinal. Podem me perdoar, né? Sabem que estamos usando materiais que não são assim da primeira, categoria, se eu posso me definir dessa forma. Mas eu estava dizendo que estamos a viver uma época que as pessoas transmitem conhecimento de muitas maneiras. O pastor, ele fica em frente, né, de um povo e ele vai fazendo o seu sermão, vai ensinando e as pessoas vão aprendendo. Mas eu acho que o ensinamento se transmite de muitas outras maneiras. Este programa, por exemplo, é um outro dos meios de poder ajudar as pessoas a adquirir algum conhecimento. Amém. Quer dizer, Amém. Deus abençoa mesmo este programa, 7 perguntas e 7 respostas. Porque Amém. às vezes as pessoas podem entender melhor as coisas dessa forma. Então, eu vou indo responder já a primeira pergunta. Bater criança, bater nos filhos, e será que isso é bom ou é mau? Primeiro, nós na família, quando falamos de filhos, agora eu começo a ver a idade desse filho. Eu, por exemplo, também sou filho de alguém, quer dizer, até nessa idade que eu tenho, ainda sou filho. Todos nós somos filhos de alguém. Sim, eu acho que todo mundo é filho de alguém. É filho de alguém, sim. E ali vai a pergunta, será bater no filho é mau, é errado? E agora eu vejo alguém batendo em mim, como é que fica? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que refletir com mais calma e saber trazer uma boa resposta. Olha, a Bíblia fala desse tipo de questão e porque até a Bíblia tem resposta para tudo. Às vezes nós não sabemos onde encontrar, eu não sei onde encontrar todas as respostas, mas eu creio que a Bíblia tem resposta para tudo. Então, às vezes nós que não conseguimos encontrar toda a resposta. Mas há um filho que eu posso caracterizar menor de idade, menos de 18 anos, por exemplo, aquele que ainda está no teto da sua mãe, né, e o seu pai, ele ainda é dependente dos parentes. Eu acho que quando há algo errado, os parentes estão ali para educar, para dirigir o caminho deste menino, deste jovem. A primeira coisa eu acho que seria melhor conversar. É conversando é que nós vamos educando o menino. Conversando, ouvindo a ele, né, o que se passa, o que ele tem, o que ele quer adquirir. Aleluia, aleluia. Então, só que às vezes, quando nós falamos tanto, quer dizer, explicamos, conversamos tanto com o menino ou com o jovem, e ele não ouve, então, nesse caso, nós podemos passar para uma outra etapa, que faz parte da educação, é bater nele. Só que há duas formas, ou muitas, de bater. Pegar num ferro e bater na cabeça do menino, aquilo já não é, aquilo é machucar o menino. Nós podemos dar uma tampa no bumbum desse jovem e acho que aquilo não vai matar o miúdo. Vai criar uma dor e vai ser muito bom para ele. E isto não é algo que eu esteja a inventar, até porque está na Bíblia, no livro de Provérbios.
A Bíblia diz que batendo nele um pouco, isso não faz com que você mate a criança. Isso ajuda, né, para despertar um pouco as coisas. E o menino vai perceber que, afinal, o parente não está ali para brincar. E isso também mostra autoridade, né? Porque este pai que só vem, faz isso, volta assim, também isso não ajuda muito. Também não Mas ajuda. um pai com autoridade é aquele que, quando ele fala e você não quer ouvir, fala a segunda, a terceira vez e depois você leva as mesmas uma. Isso não mata ninguém. Isso não mata ninguém. Eu não sei se pode me permitir continuar a dar algum exemplo. Eu, por exemplo, Sim, seja à somos vontade, fruto, pastor. Fica à nós vontade. somos frutos de algumas tampadas dos parentes, né? E eu estamos direito. Eu creio, se não fosse assim, acho que nós não estaríamos conforme nós estamos hoje. Mas os nossos parentes, eles tinham que bater em nós, né? É claro que eles conversavam conosco primeiro, e de tanto que eles falavam, parece que os ouvidos já não entravam as coisas, e às vezes a pessoa depois aprendia depois de uns tampão. Mas não esquecer o castigo também é outro método de ensinar estes meninos. Quer dizer, você falas com ele umas tantas vezes, não deu certo, castiga ele. Castiga é você tirar aquilo que é precioso que ele gosta. Ele gosta de boneco, gosta do telefone, gosta disso e daquilo, você leva aquilo. E se o castigo não funcionar, quer dizer, o bater é a última etapa e você pode bater nele. Etapa. É verdade. Ouvimos aqui as palavras do nosso bom pastor e relativamente às mudanças da estrutura familiar que hoje em dia tem ocorrido e o conceito de família. O que é que o pastor tem a nos dizer com relação a este tópico? É assim, nós estamos A Bíblia ensina. no livro de Romanos, acho que o capítulo 12, o Paulo diz que nós estamos num século em que devemos ter cuidado como é que nós vamos ter que andar neste mundo. Ele fala em nós não nos conformarmos com este século. Acho que esses são os termos que o Paulo usa. Ele diz não se conformar com este século. Então, o que é que esse século traz para nós? Vamos ver, por exemplo, a Bíblia, vou dando alguns exemplos, a Bíblia vem a mostrar que desde os tempos de Moisés até hoje, a mulher, por exemplo, já estava munida de muitos direitos, ele tinha voz no meio do povo. Há aquela história dessas meninas que os parentes morreram, já não tinha ninguém, e que eles foram reclamar a Moisés se eles poderiam obter a herança dos seus pais, coisas que não aconteciam. Mas Moisés, ele achou que podia resolver a questão dizendo não. Mas pronto, por fim, Moisés achou melhor levar o caso a Deus, que é o dono de todo mundo. E Deus disse, claro, que eles têm direito de receber aquilo que o pai deixou. Então, esse é só um dos mais exemplos que a Bíblia mostra. Você conhece, mano, essa história das duas mulheres que tinham bebês, a outra maluca dormiu em cima do seu bebê, e depois acordou, roubou a bebê que estava viva da outra, e houve aquela confusão. Lembra, né? Depois foram no rei Salomão. O que é que o rei Salomão diz? Fez a justiça. De pedir à criança. Claro. Uma Então, fica aquilo é justiça. Então, a quem está sendo feita a justiça? A uma mulher. Quer dizer, o tema não é mulher, mas eu só estou a querer explicar para poder explicar sobre a família no tempo de hoje. Então, vocês vão notar que já a mulher estava munida de direitos naquele tempo, tempos antigos até. Mas a geração, o tempo em que nós vivemos, os séculos em que nós vivemos, é como se fosse que as coisas não estão igual. E a mulher luta, a sociedade luta para, pronto, igualar tudo, né? Quer dizer que é como se fosse, não, o homem você tem muito, estás com cheio de direito e pronto, nós também temos que ter. E pronto, andam por aí a criar organizações
acho que vocês conhecem uma organização chamada FEMA. Ela foi originada na Ucrânia. São essas mulheres que, quando há uma questão relacionada com a mulher, elas vão com despida, né, como sem nessa roupa. uma lá em Angola. Homem até coisa pequena, aqueles vão sem roupa, mano. Homem coisa pequena. A fêmea é muito forte, ela já está em toda a parte do mundo. Eles até não precisam ser 100 ou 1000 para mexer com o governo. Eles podem ser só 5, ficam sem sutiã e estão ali a protestar. Escrevem sempre no peito coisas e etc. E como muitas outras organizações das mulheres lutando pelos direitos. O que acontece? Hoje, as famílias, como agora eu vou na pergunta, as famílias do século de hoje estão muito desequilibradas com a palavra de Deus. Já não está funcionando como tinha que ser, conforme Deus desejou. A base da família, a origem, o fundamento da família, a primeira família, nós encontramos tudo lá, Adão e Eva no jardim. Você não vê mulher lutando com direitos, ali não vê criança que está lutando com os direitos. Deus colocou o homem como a coroa da criação, quer dizer, como o rei, eu repito a expressão, o homem como o rei da família, e a mulher não como uma escrava, não como uma serva. Eu posso repetir, a mulher não como escrava, não como uma serva, mas como uma ajudante. São coisas que deviam ser claras para todo mundo. Mulher nunca foi escrava de ninguém. Até que o homem, o ser humano, é 3 partes, corpo, alma e espírito. O que é mais importante no corpo humano, conforme a Bíblia, é o espírito. E espírito não tem sexo. Isso quer dizer que o espírito que está na mulher e o que está no homem é a mesma coisa. Em outras palavras, espiritualmente nós somos iguais. Quando Deus criou, ali onde Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, a mulher foi criada naquele dia, naquele momento, vieram junto com o que nós chamamos de homem. A separação acontece no físico. Deus faz, ele já não fala, já não é criado. Deus vem formar primeiro o homem. Mas o espiritual, a mulher já anda lá. Quer dizer, nós usamos só uma mulher, mas esse ser espiritual, que vai ser Eva depois, já está lá. Mas por que Deus faz primeiro o homem? É porque Deus é rei e tem que haver uma representação de rei, tem que haver essa ordem. E a mulher vem para ajudar. Estás a ver? E a nossa sociedade hoje nunca era assim, vai distorcendo a ordem de Deus. O que acontece? Em casa, a mulher sobe em cima do homem, o homem não consegue falar nada. Quando o homem quer levantar a voz, a fêmea aparece, essas mulheres, né, que ficam ali a protestar. E você vai no tribunal, às vezes o que vai te julgar é uma mulher e o teu julgamento já é desequilibrado. Desculpa se tem um juiz ali acompanhando isso, mas pronto. E até criança você vê, não consegue falar com eles. Já os miúdos aqui até já são bem vivos, conhecem muita coisa, caminhar. Já são muito desenvolvidos. Já são muito desenvolvidos, já podem te queixar na polícia e tudo aquilo. Mas afinal, o rei é aquela pessoa que fala e dá as diretrizes na família e o resto acompanha. Não é um ditador, é diferente do ditador. Estás a ver? Por exemplo, na República temos um presidente. O presidente que bate na mesa e ele dá as leis. Já um rei não. O rei ele dá a visão, ele transmite a mensagem. Até às vezes ele exemplifica. Vocês vão seguir a visão dele, ele é rei. Vocês não podem vir trocar a ideia dele, porque ele é rei. O rei é assim. Já o presidente vocês podem trocar, porque é democrático. Estás a ver? Agora, nossas famílias tornou uma república. Nós podemos votar coisas para a mulher em casa. Não. Deus não fez república. Deus nunca foi republicano. Deus é rei, é teocrático. Deus é alguém que fala e todo obedece. E se você quiser para eu aprofundar essa resposta, né? Não estou a querer fazer ensinamento. Sim. Eu posso vos dar uma imagem muito simples e vocês vão ver que afinal nós falhamos em entender isso. A Bíblia vem nos dar a imagem da família entre Jesus e a igreja. Sim. A igreja é a mulher. Jesus é o marido. É o marido. Agora alguém diz para mim, você já viu um sítio onde a igreja, que é a mulher, havia discutir assuntos com Jesus?
Jesus, eu acho que você é nosso marido, mas nós queremos. Isso não tinha que ser assim. Queremos, Isso não queremos existe. mudar aqui, mudar ali. Se mudar aqui, mudar ali, isso não existe. Então, Existe. quer dizer, afinal de contas, quem fala isso não é só eu, é a Bíblia. Se Jesus é o homem, a igreja que somos nós e a mulher, É a por que a noiva do Filho. sociedade de hoje quer se conformar, quer mudar as coisas? O que é que Jesus faz? Ele transmitiu a visão. Ele disse: olha, vocês devem andar assim, devem fazer assim, devem voltar assim, 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 assim. Nós que somos a igreja, como a mulher, temos que obedecer à visão do marido. Obedecer. Essa Amém. imagem não é uma invenção, é a imagem que deve a família acompanhar, todas as famílias crentes. Mas vai na casa Amém. dos crentes, vê os pastores, às vezes não conseguem falar em casa. No púlpito ele é pastor, mas em casa a mulher está ali a ficar. Estás a ver? E essa é a crise que nós vivemos hoje, mas é muito triste. E quando você diz assim, esse pastor é muito radical, ele é muito isso, aquilo, não é só está a falar a palavra de Deus, mas nada. Olha, pastor, isso agora vai nos levar à nossa segunda pergunta, dentro daquilo que o pastor estava a nos dizer. É, o que é que está acontecendo com alguns homens hoje que, em vez de assumirem o papel da liderança dentro da família, preferem esperar pela decisão das mulheres? Quando há aqui uma inversão de papéis, a culpa é de quem? É dele? É dela? De quem é a culpa, afinal de contas, pastor? Prontos, e eu até vejo que afinal você já conheces, né, que há inversão de responsabilidades, de A inversão valores e de... etc. Então quer Sim, dizer que o ser está a virar nova e nós só devemos aqui tentar explicar de quem é a culpa. Eu acho que a culpa nesse caso é dos dois, é de todos. Primeiro, é essa usurpadora, né? Desculpa usar esse termo. As mulheres, muitos, primeiro, falta de conhecimento, eles não sabem, né? Nasceram nessa época e que, pronto, tudo vale, tudo pode. A mulher agora é trabalhadora, né? Ela consegue sair e conseguir o seu dinheiro, ela chama isso meu dinheiro, e às vezes é um dinheiro que não contribui muito para a família. Eu digo às vezes, né? Que não contribui muito para a família, é porque o dinheiro que contribui sempre, né? Nesses casos, às vezes, é sempre do homem. Eu não estou a general, não estou a falar que é sempre assim, mas eu estou a ver o ponto geral. E as mulheres já têm essas capacidades, ela é diretora, às vezes tem um salário maior que o homem, às vezes tem uma bagagem de conhecimento muito forte, estudou tanto, e o homem às vezes é esse que saiu lá no esquimbo e não entende disso, não entende daquilo. nas aldeias. E, claro, então o que é que vai acontecendo? E o homem vai tendo medo e vai, pronto, fugindo da sua responsabilidade, e ali vamos ver a culpa está nos dois lados. E este homem, às vezes sabendo, porque até tá, tudo que Deus fez, naturalmente você sente que isso é meu, esse é meu lugar, essa é minha responsabilidade. Isso está no nosso sangue, está lá dentro do nosso espírito. Mas mesmo assim, o homem pode sempre recuar para trás, vai recuar, vai dando espaço para a mulher porque se sente incapaz. E às vezes, eu, por exemplo, conheço servos de Deus e muitos servos de Deus se encontram nessa situação. Quando a mulher começa a bater também a mão na mesa, começa também a enfrentar o seu homem, que às vezes é servo de Deus, nesse caso os dois são. E o que é que os homens às vezes fazem? Pelo bem da igreja, se não, se nós começarmos aqui a lutar, se amanhã a gente divorciar, se amanhã fazer isso. Irmão, você não salva ninguém, que salve Jesus, ponto final. Nós pensamos que cuidando desse tipo de circunstância, ficando no casamento, vamos salvar a igreja. Não, você não salva ninguém, o único salvador é Jesus. E assim, Amém. é claro que Amém. a nossa derrota, isso afeta muita gente, com muita força mesmo. Mas você não vai viver também
num sítio onde você já não se sente bem, porque aquilo que chamamos de hipocrisia. E você fica, já dá uma imagem falsa nos teus filhos. O que é que os filhos vão vendo? Ah, o pai é ameaçado, o pai não fala, não consegue isso. E o que é que você espera mais dos teus filhos? Você foi comunicando esses hábitos errados aos teus filhos. Então, quer dizer, é uma situação assim um pouco complicada, mas eu Até acho que o erro porque, está nos dois lados. E a mulher que reza, nessa mulher crente, deveria se humilhar, ser humilde, ver a Bíblia, onde a Bíblia diz ser humilde, pronto, obedeça o seu marido, e essa mulher pode ser milionária. Olha, eu posso dar exemplos de mulheres fortes, mulheres que nós conhecemos, ricas, que têm nomes grandes. Eu já li alguns, né, o seu historial. Essas mulheres vão na cozinha, fazem comida para o seu homem, mas são mulheres poderosas, fortes, ganham bilhões, estás a entender? Porque são sim, sim. mulheres que entenderam o fato dela ter tudo que ela tem. Não lhe muda, não troca o que ela é. Ela sempre é mulher, mulher sempre é mulher. E homem sempre é homem. Se uma mulher estudou as universidades, é PH isso, e pronto, não sei mais quanto que ela tem na conta, que pertence a ela. E o homem é aquele que veio do esquimbo, não sabe nem ler. Homem sempre é homem e ponto final. Há aquela palavra que está na Bíblia em que muitas mulheres não gostam de ouvir, ou se ouvirem, viram o rosto para lá, que é a palavra submissão. A mulher deve ser submissa ao homem. É bíblico, mas que tem trazido muitos problemas no casamento, na família. Sim, olha, mano, é assim, mano. A expressão submissão, quando ele é atribuído à mulher, isso só vai acontecer no Novo Testamento. No Antigo Testamento você não vai encontrar essa expressão de submissão. Sabe por quê? Porque as mulheres do Antigo Testamento, aquilo era automático. Elas eram submissas. Você vai ver, por exemplo, havia mulheres ricas, mulheres que eram trabalhadoras, mulheres que tinham capacidades fortes. Jacob ele foi pastor de ovelhas, né? E ela depois casa a Rebeca, que também, a Raquel, desculpa, que também é também outra pastora de ovelhas. E Moisés, por exemplo, com a Zipora, Moisés não era pastor de ovelhas, tornou mais tarde, porque ele estava lá no Egito na riqueza, na beleza, na cidade. Mas depois ele voltou, ele tornou pastor, mas a esposa dele já era pastora. Então, sendo pastora, como fosse um emprego que rendia muito bom dinheiro na época. Mas as mulheres, não é porque eles tinham as capacidades e tudo, que elas podiam subir em cima dos homens. Não, aquilo era automático, elas tinham aquilo no sangue. Mas o que acontece? Por que o Paulo traz isso? O Paulo é que traz essa expressão da submissão, que a mulher deve se submeter. E vocês vão ver que mesmo muita polêmica com o caso de mulher, o meu Paulo é que tenta resolver essa polêmica. E por isso muita gente nunca entendeu também bem o Paulo. Então, o Paulo ele usa duas coisas. Ele fala para a mulher se submeter, mas no homem ele fala para o homem amar. Sabe por quê? Porque o homem não pode, é proibido o homem se submeter à mulher. Nenhuma parte da Bíblia o homem vai se submeter à mulher. Não importa a capacidade que a mulher tiver. Não importa quão grande ela tornar. Não pode o homem se submeter à mulher. Porque é assim que Deus fez as coisas. É assim que Deus criou as regras. E eu lamento se alguém esteja de acordo ou não, mas eu só estou a transmitir aquilo que eu entendo. Posso estar errado, amanhã posso me arrepender e vou me desculpar, mas até agora, hoje é dia 5, acho eu, de julho de 2020, homem não pode se submeter à mulher. A mulher sim e deve, porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E Amém. o que é pedido para o homem lhe é pedido de amar a mulher. Amém. Amém. Mas não sei se pode me permitir, desculpa. Sim, Quando passa se para você. fala em submissão não implica dizer que você torna escrava dessa pessoa.
as pessoas agora, é ali onde muita gente, às vezes, depois troca com tudo. Não. Submissão você não torna escrava e o homem não torna um chefe. E eu repito na minha introdução, né, que Deus, ele criou essa ordem, ele criou as coisas assim. Quer dizer que o homem é rei, essa aqui é a imagem que Deus faz. O rei é um líder, mas não um ditador, não um chefe. E a mulher como um colega que está lá para fazer aqui o trabalho junto com o homem. Eu me lembro num dos teus ensinamentos, num vídeo em que o pastor falou que a mulher ela vem para construir a visão do homem. Quer nos esclarecer mais ou menos sobre esse ponto de vista, em que o homem é o líder e a mulher vem para ajudar, mas também para construir aquela visão do homem. Aleluia. O homem tem para a família. É assim, mano. A família, né? Ela na Bíblia é definida como uma casa. É definida como uma casa ou então a Bíblia usa essa parabólica nesse sentido figurado. Usa-se muito sempre casa. Vocês conhecem essa passagem famosa de Josué? Eu e a minha casa. Às vezes tem versões que falam eu e a minha casa, outras versões que estão a ver por aí hoje dizem eu e a minha família, mas nós vamos ver muitas partes, a Bíblia usa esse sentido figurado, eu e a minha casa. Então, a casa ali é a família. É a família. Agora, para construir casa, precisamos de um pedreiro. Estás a ver? Sim, Quer dizer, que a família precisamos de um pedreiro. E muitas famílias estão em confusão e é muito triste dizer isto. Por quê? Porque a pessoa que está a construir, às vezes, não era o pedreiro ideal para estar ali a levantar as paredes. E eu, nesse vídeo que tu estás a te referir, eu estava a apontar como o pedreiro ideal da família é a mulher, não é o homem. O homem não lhe deram a responsabilidade de construir a casa ou a família. Quer dizer que, segundo Deus, quem constrói é a mulher. Quer dizer, isso fica um pouco assim estranho, né? Mas é assim. O homem mas é agora, líder, mas, entretanto, a mulher é que dá vida à visão do homem. Sim, vou chegando ali. Quer dizer que, para você construir uma boa casa, você deve ter um bons alicerces. Amém. Quer dizer, os alicerces são aqueles fundamentos, aqueles betões mesmo bem fortes. O homem, ele só tem a tarefa de meter os alicerces. Quer dizer, ele mete os alicerces, depois ele deve passar a responsabilidade na mulher para construir, e a mulher constrói. Por isso, vocês vão ver Salomão, com muita sabedoria, ele vai dizer que a mulher sábia é que faz o quê? É que constrói a família, a casa. Então, nós temos ali a nossa resposta, para não ser que o pastor que está inventando. Quer dizer, a mulher sábia é que constrói. Então, quer dizer, a mulher que é construtora. Agora, o homem, ele coloca os alicerces e a mulher vem construir. E o Salmo 127, por exemplo, vocês vão ver que, porque a mesma pessoa é o Salomão que está sempre a falar, os salmos são salmos ou músicas de Davi, de Salomão e de muitas outras pessoas. É um livro composto de muitos escritores. E precisamente nesse o capítulo 127, quem está ali a falar é Salomão. O que Salomão fala? Ele bate na mesma tecla. Ele diz assim, se o Senhor não construir, em vão o construtor. Então, vai ver que o mesmo autor fala lá no provérbio que a mulher que constrói. E ele antes ele fala ali nas suas músicas que se o Senhor não construir, em vão o construtor. Então, ele se refere a qual é construtor, que é a mulher. Tá sabendo? Então, quer dizer que se você vai no provérbio, a mulher constrói com sabedoria. A sabedoria é o quê? O próprio provérbio, acho que o capítulo 8, ou se não me engano, no capítulo 10, também está lá no meu vídeo, tudo bem claro. O Salomão diz que a sabedoria, ele anda, tem pernas, tem membros, ouve, fala e etc. E o Salomão vai mais longe, diz que a sabedoria estava no início da fundação do mundo.
E ele ali, ele mostra ao mundo como também uma casa que alguém está a construir. E essa pessoa, ou este ser que vai construir o mundo, não consegue fazer sozinho. Ou então, consegue, mas vai receber a ajuda de quem? Da sabedoria. E o Provérbios 10 ou 8, acho que eu falo disso. Então, se a sabedoria consegue ajudar o construtor de tudo que nós vimos maravilhoso, as plantas, os animais, você e eu, inclusive. Então, o quanto mais seria valioso a sabedoria estar com a mulher, para a mulher construir a família. Então, em resumo, para não falar muito, essa sabedoria é Jesus Cristo. O primeiro era a palavra estava com Deus, é mais ou menos isso ali. Então, quer dizer que o homem, ele é o visionário, é ele que o Adão e Eva que está lá no jardim, na sua casa. A mulher, quando vem, ele vem para ajudar a visão do homem, porque a visão do homem é que é os alicerces da casa. A mulher, quando vem, ela pode ter a sua visão, mas a visão dele vai se submeter para sustentar a visão do homem. Mas não é que acontece hoje, não. Hoje a mulher vem no lar, né? Ele, pronto, quer criar a coisa dele e quer fazer a coisa dele e pronto. E assim está indo tudo nessa confusão. Amém, amém, pastor, amém. Pastor, nas famílias também é comum ter problemas relacionados ao dinheiro. O pastor estava a falar da situação de que a mulher trabalha, ganha mais dinheiro e essa coisa toda. E seja ele muito ou pouco dentro da família, o dinheiro é um dos principais causadores dos conflitos. Muitas vezes, não só na família, às vezes também na sociedade, ouvimos aquela frase que diz assim que a beleza não se come e o amor não enche a barriga. Como lidar com os conflitos familiares? Conflitos relacionados a finanças? Ok. Meu irmão, finança é também um outro assunto muito... eu sou do Kazenga e temos essa nossa linguagem. Finança é uma confusão bem à toa, tá vendo? Vamos falar assim. É mesmo de outras questões bem à toa mesmo dentro dos lares. Olha, a questão do dinheiro é mesmo outra dor de cabeça nos lares. E especialmente na época que nós vivemos, que tudo pode, tudo vale, as pessoas têm, as mulheres estão a ter essas capacidades todas e querem ficar mais independentes. Então, para quando um homem e a mulher se unem, tornam uma só pessoa, né, conforme a Bíblia diz, quer dizer, eles casam-se. E isto implica dizer tudo que eles fazem, devem fazer em comum, fica só uma coisa. Quer dizer que aquilo torna a família como se fosse uma empresa, uma indústria, ou pronto, a instituição, como vens definindo lá no início do programa. E toda a instituição, ou uma empresa, uma fábrica, sempre deve ter um management, estás a ver? Tem que ter uma liderança, porque quando não há liderança, as coisas vão à toa e o trem vai bater na parede. Então, quer dizer que quando na família há finanças, não importa de que lado vem, se a mulher trabalha, o homem, os países europeus, como talvez alguns outros países americanos, há muitas outras fontes de receita nas famílias. Por exemplo, eu estou na Bélgica, uma família de pai, mãe e 2 filhos, por exemplo. O pai trabalha e ganha $1.000 por mês. Estou dando só um exemplo, né? E a mulher trabalha talvez poucas horas e ganha, por exemplo, €500. Eles fazem 1.500. Mas a Bélgica, por exemplo, ele dá mais outro dinheirozinho ali. Um tipo de apoio para sustentar as crianças. Por exemplo, as 2 crianças podem vir pegar 500. Só estou dando um exemplo. Não pensa que é assim, não vem a correr aqui pensar que é assim. E recebem, quer dizer, o governo ou o Estado, algumas instituições do governo vão ajudando essa família com €500 para as crianças e eles fazem uma soma de 1.000 por aí. E mais uns bocados que pode se receber de todos os lados.
Então, esse pacote todo, essas entradas que vem financeira na família, deve ser bem gerida, quer dizer que tem que haver um management na família. Isso implica dizer que o líder da família é que deve ter a última palavra, por exemplo, como que deve se fazer as coisas. E eu sempre repito, não é uma ditadura, não se trata disso, é simplesmente de uma organização de levar pronto, as coisas num bom porto. Porque se cada um puxa a sardinha no seu canto, né? E eu quero fazer isso, aquele vai fazer aquilo, e nós vamos chegar no fim sem nenhuma benção, sem nenhuma conclusão. Então, nesse caso, eu, por exemplo, já ajudei muitos casais assim. Eu digo, se a mulher é bom contabilista, por exemplo, muitas mulheres são boas nessa área porque faziam comércios e sabem manejar bem o dinheiro. Eu disse, por que você, marido? Seu visionário, mas deixa ela tomar a responsabilidade financeira da casa. Mas tem outras mulheres, por exemplo, não são boas nessa área. Você lhe dá a conta bancária da família e ela vai na loja, é sempre shopping. Hoje é shopping, amanhã é shopping, depois da manhã é shopping. E às vezes são coisas inúteis que vai comprando, verniz, labelô, já tem em casa, amanhã vai comprar o verde, depois vai comprar um azul, vai comprar um castanho, já tem todas as cores do arco-íris, fica mais a inventar outras misturas. E no fim do mês, às vezes não se pagou. Tem vários tons de rosas. Ah, ok. E depois sim, porque assim, cada vestido vai com um tipo de labelô, vai com um tipo de sapato, vai com um tipo de brinco. E pronto, isso não é mau, não é mau, nós queremos nossas mulheres lindas, faz bem, mas nós devemos ter prioridades na família, devemos saber o que é necessário, estás a entender? Vamos dar um exemplo, nós não temos dinheiro em casa e só ficamos com 100 euros, e então não se pagou na fatura da energia. E a parede, né, da casa não tem a boa tinta e tem que se meter também, né, uma boa tinta para ficar bonito. Mas só temos 100 euros. Agora, o que é que se faz? Onde é que vamos investir esse 100? Na tinta da parede ou na energia? E às vezes algumas pessoas vão sempre no luxo. Não, tem que ficar bonita, eu gosto de ver no luxo, eu gosto de coisas. Mas a tinta na parede não é prioridade, não é uma necessidade. Estás a entender? Mas a energia é necessidade. Você sem energia em casa, tudo para, nada funciona. Então, esses são os problemas de gerir. Quer dizer que eu não vou dizer que os homens são bons, mas é uma questão de humildade também nos homens. Se a mulher é bom em contabilista, em gerir as finanças, deixa ela gerir, isso vai ajudar. Eu acho que as mulheres que são muito boas nessa área, não todas, né, mas algumas, muitas são muito bom. O homem fica como um supervisor a ver como é que está indo o dinheiro e pronto. Por exemplo, quando querem fazer grandes ações, conversam, assentam na mesa, metem o projeto ali e vão, pronto, debatendo. É claro que no fim o homem diz, ok, tá bom, então vamos fazer. Isso funciona assim. E não a mulher vem, eu vou ter que fazer isso. Não, assim também não dá. É claro que o homem também, por ser o visionário, não pode vir logo, olha, eu vou mandar todo o dinheiro na minha mãe lá em Angola, não sei aonde. Também não funciona assim, não é dessa forma. É sempre haver grande responsabilidade, saber o que é prioridade, isso é muito importante, e depois o resto segue. Amém, amém. Pastor, a minha próxima pergunta, sei que já se falou aqui, de uma forma específica, mas para ajudarmos também os nossos espectadores, de uma forma geral, para ajudar também aqui os nossos espectadores, as responsabilidades e funções de cada membro da família, segundo a Bíblia. Já se falou aqui de muitas formas, mas gostaria que o pastor fizesse aqui um breve resumo para auxiliar também os nossos espectadores a entenderem as responsabilidades, as funções de cada membro
da família segundo aquilo que a Bíblia ensina. Como tu acabas de dizer, né? Acho que já passamos assim de leve sobre esse Sim. assunto. E pronto, podemos bater só mesmo na tecla, dizendo, pronto, quem faz o que é e qual é a função de que é. O homem, é isso que nós estamos a dizer, ele é o visionário, ele é o responsável da família, ok? E nós vimos isso no Adão. Adão estava lá primeiro, Deus falou para Adão, lhe deu todas as diretrizes, a mulher não estava. A mulher, quando veio, tinha que receber as diretrizes a partir do homem. Então, quer dizer que a função do homem é a liderança da família. Ele é o líder. Eu uso muito esses termos. Ele é o rei. Por quê? Porque o homem representa a coroa de Deus. Deus é o rei. Deus quer o embaixador, o representante. Então, o homem é o rei da família. E, por favor, eu repito, as pessoas sempre entendem mal essa parte. O homem não é ditador. Não é isso. Não é chefe para esmagar pessoas em casa. Não, um líder é que trabalha, até limpa o chão, o líder. Jesus lavou a perna dos discípulos. O líder é isso ali, ok? Então, o homem é o líder da família. É isso. Isso não pode ser até debate. Eu não entendo como é que vocês às vezes querem debater disso. Vocês vão lutando com aquilo que Deus criou. Quer dizer, não faz sentido. Vamos debater de outras coisas, fica melhor, mas isso é coisa tão simples de entender. Jesus é o marido, ele é o líder da igreja. Vamos debater o quê? Quer dizer, não tem coisa difícil a entender ali. A mulher não é escrava. E eu repito, a mulher está ali para ajudar. E como a mulher e o homem, eles têm o mesmo espírito que vem de Deus. Em outras palavras, eles são iguais nas potências, porque quando foram criados, vieram juntos. Presta atenção, quando Deus disse, façamos o homem, ele está falando o homem espiritual. A mulher veio também naquele dia. Mas quando Deus forma o físico, ele inicia no homem e ele dá a responsabilidade no homem. Mas a mulher, quando depois vem, por isso que ela deve se submeter. Sabe por quê? Porque também tem mais potencialidade que o homem. Mas devido à ordem da costela do homem, né? Sim. Mas devido à ordem da criação, ela deve se submeter, só isso. Mas não quer dizer que ela é fraca ou não. Até o termo que a mulher é fraca é um termo errado. A Bíblia, o termo original é frágil. Mulher não é fraca, é frágil. Eu na minha pregação, eu tinha dado exemplos, por exemplo, do vaso. O vaso não é coisa fraca. O vaso, às vezes, vem a tornar mais duro que o bloco, sabias? Um vaso é mais duro que o bloco. O vaso pode levar peso mais que às vezes o bloco. O bloco pode esmagar, mas o vaso aguenta. Mas o que acontece entre o bloco e o vaso, por exemplo? O vaso é frágil, ele parte facilmente. Mas na força, você não brinca. A garrafa, por exemplo. Você pode pegar uma garrafa, um copo de vidro, etc. Pode subir em cima dela, aquilo não esmaga. Mas você dá um toque do outro lado, e pronto, foi-se. Então, a mulher, mais ou menos, o ovo também. Sim, o ovo também. Sim, aquela brincadeira, você aperta o ovo assim, se vai aguentar. Sim, as pessoas pensam que é fraco. Não é nada disso. Então, quer dizer que o papel do homem é o leadership, né? A liderança, o leadership, ele deve dirigir a família no bom porto. E a mulher está ali para quê? Para ajudar, para construir essa visão. Eu posso até voltar nessa ideia do Salmo 127, onde Salomão diz que se Deus não construir, em vão um construtor. Depois o texto continua a dizer assim, se Deus não vigiar, em vão é quem vigia, né? Você lembra desse texto, Salmo 127. Agora, quem é que está a vigiar? Se a mulher está a construir, quem está a vigiar? É claro que é o homem. Por que o homem não está a construir? Porque vigiar é mais pesado do que construir. O vigia é aquele que está a afrontar o inimigo, porque ele está lá a lutar, a enfrentar todo tipo de coisas fortes. Então, o homem é que aguenta esse peso ali. E os vigias, se você vê esses filmes dos castéis, tem aquelas, nos cantos, tem aquelas coisinhas assim, é aquele que se chama as torres de vigia.
Então, um vigilante, alguém que fica lá em cima naquelas coisinhas, naquelas casas, naqueles lugares, são chamados vigilantes ou visionário. Estás a ver onde os termos começam a sair? Quer dizer que o homem, o visionário, ele fica lá, ele está a ver se está a ver inimigo, se vai chover, se vai haver uma calamidade, vai acontecer uma coisa. E a mulher está lá em casa a construir, não está a saber o que está a vir ali fora. E o homem que afrenta e luta isso tudo, o homem traz em casa a visão. Olha, querida, olha, está a vir ali uma luta pesada, rumo aos putos, estás a ver? Olha, vai cair uma chuva, atira. Quer dizer, a função do homem é isso, ele enfrenta as coisas pesadas lá na vigia. A mulher está lá em casa, na cobertura, no luxo, na alegria com os filhos, mas o homem está lá fora, lá na luta, está lá a enfrentar coisas duras. Então, essas são as funções. A mulher está a ajudar e o homem está a liderar, a visionar a família. E os filhos estão ali a fazer o papel da família, né? Estão aprendendo amanhã a tornarem também bons cidadãos e bons filhos, né, na família. Mais ou menos essa é a tarefa de cada um. Bom, isso agora nos leva a próxima. Peço desculpa. Se você me permitir, queria dar um exemplo rápido. Sim. Ok. Posso dizer assim, somos 10 indivíduos, ok? 10 indivíduos. Pronto, não estou falando de homem ou mulher, mas somos 10 indivíduos. Então, os 10 indivíduos vão na universidade e vão fazer um curso todos. E depois todos saem aprovados, engenheiros e etc. Ok? Todos aprovaram e têm o diploma de engenheiros. E vão solicitar todos os 10 numa empresa. E são aceitos todos. O dono da empresa precisa apenas de uma só pessoa, que tem que ser o management. Não pode ser 10 pessoas a manejar. Isso não existe, nunca vi isso. Há sempre um subdiretor, depois vem um secretário, etc. Mas não pode ter 2 diretores. Não sei se isso existe ali em Portugal, mas eu aqui na Bélgica, até no caso onde eu cresci, também isso não existe. Então, é um só que pode dirigir, que tem que ser o líder. Então, vamos escolher dentre os 10 um para ser o líder. Agora me diz, será que os outros são burros? Não. São fracos? Não. Reprovaram? Não. Todos são engenheiros, mas um é o líder. O que é que vai acontecer? Os outros devem se submeter, até o dono da fábrica vai lhes obrigar, para não usar termos de obrigar, talvez, ou forçar, mas vai ter que lhes convencer que eles devem se submeter na liderança dele. Sim, mas todos são os engenheiros, eles não têm os mesmos diplomas. Por quê? Porque um deve ser o líder. E ele, como líder, a visão dele é que todos os outros engenheiros devem seguir. E agora, o resto que vão ficar ali, o que é que eles vão fazer? O que vão ficar? Vão ajudando ele, porque sendo um ser humano, pode também falhar. Então ele falou, olha, tá vendo quando nós estudamos aquela matéria, acho que aqui você podia fazer isso e a empresa podia progredir. É assim que funciona na família. O homem é o líder, a mulher está lá para ajudar, não é para trazer as coisas dele, não. Está lá para ajudar, não tem que trazer os pensamentos dele que tirou na família dele, os sonhos dela, não. Os sonhos, os pensamentos, as capacidades é para ajudar a visão do homem. Porque o homem, Deus lhe confiou essa empresa que é a família. Amém. Bom, isso nos leva à nossa próxima pergunta, pastor. Nisso que o pastor acabou de nos explicar das responsabilidades, das funções de cada membro da família. A nossa pergunta é: o que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais dos seus pais? O que fazer? O que a Bíblia ensina? Nesse caso, nós notamos um fracasso muito forte e triste na parte dos parentes. Quer dizer que os pais já não conseguem ser o que tinham que ser, os líderes, e os filhos começam a dirigir a família. Isso é o inverso, não pode e nunca pode acontecer. Eu acho que
vou dar um exemplo. Eu, já nessa idade em que eu estou, a minha mãe ainda vive, mas se eu estiver a viver no teto da minha mãe, quer dizer, na casa dela, eu não posso aplicar ordens ou lei ou regras, estás entendendo? Porque estou sempre debaixo do teto dela. Então, a minha mãe pode não ter, às vezes, as capacidades financeiras e tudo mais, mas sempre é mãe, é sempre parente, estás a entender? O facto de eu estar sempre embaixo do seu teto, eu estou sempre embaixo da sua autoridade. Isso funciona assim. Mas uma vez que eu vou aplicar o que a Bíblia diz, deixará o homem a sua família, quer dizer, quando eu sair de casa e eu fazer a minha casa, eu sempre sou filho, e a minha mãe pode viver na minha casa, o meu pai, etc. Então, nesse momento, a minha casa, eu sou o líder, está entendendo? E a minha mãe entra na liderança da minha casa. Mas há sempre aquele respeito, porque é mãe, estás a entender? Mas a mãe não vai vir, por exemplo, e dizer aqui tem que ser assim, ali deve ser assim, o pai não vai dizer que isso tem que ser assim, ali deve ser assim. E por isso nós vemos muitos lá também tem esse tipo de problema, porque alguém casou e pronto, levou a mãe dele, o pai dele, o tio e etc. E chegam lá e começam a aplicar leis e às vezes a mulher não consegue fazer nada porque a mãe, a tia e o etc. estão a comandar como se fosse, pronto, é casa deles. Não. O dono da casa, que é o líder, é quem tem a última palavra ali. E depois, quem segue é a mulher, porque é ajudante do dono da casa. Então, todos que se encontram lá, a mãe, tio, tia, pai, não sei o que, etc., não é pecado, não é mal, até bom, né, viver em grande família. Todos veem na terceira posição, tá a entender? Os filhos, todos estão na terceira posição. Mas o primeiro a decidir, a falar, é o homem. Mas isso no teto dele, na casa dele, no lar dele. Depois é a mulher. Isso funciona assim. Essa aqui é a ordem da autoridade. Mas quando eu estou a viver na casa da minha mãe, é diferente. Devo obedecer. Não importa a minha idade, não importa o quanto eu tiver, eu devo obedecer. Mesmo que ela não consiga fazer mais nada, eu que tenho que comprar comida, mas estou na casa dela, eu obedeço a ela. A regra que ela impõe. Então é mais ou menos assim. Vou dar um outro exemplo. Os exemplos às vezes encaixam melhor na mente. O menino cometeu, ok? É um exemplo. Eu vivo com meu tio e a minha tia, e a minha esposa também tem a tia dele, o avô dele, e há um primo, e está lá eu e a esposa, etc. E temos X filhos em casa. E eu estou no trabalho. E o menino cometeu um erro. O miúdo, pronto, 10 anos. Ele cometeu um erro e deve ser educado, deve ser castigado. Agora, como é que se deve resolver isso? Ou então, como é que deve se aplicar a educação no menino? Então, é uma regra que muita gente não dá conta e que tem falhado muitas vezes. O que se deve fazer aqui, o pai, como autoridade máxima, ele é que deve castigar a criança, porque a criança vai aprendendo que o chefe em casa não é o tio, não é o avô, não é, embora todos eles podem ter mais idade que o pai, mas sendo o pai o líder da casa, ele é que deve sempre aplicar os castigos, ou então a disciplina. Agora, estando o pai ausente como líder, a segunda liderança é que deve aplicar o castigo. Não é a tia, não é a avó, não é não sei quem, não. É a mãe que aplica o castigo. Isso funciona assim. E se a mãe estiver presente naquele lugar, se a mãe desculpa, se o pai estava a falar, se o pai se encontrar naquele lugar e aconteceu esse tipo de coisa, a mãe deve pedir ao pai, ou o pai deve diretamente se engajar a aplicar a disciplina do menino. Mas às vezes nós temos esses pais que ficam lá a relaxar, a ver jogo, a estar nas brincadeiras lá dos games, etc. E a mãe é que está lá a puxar a orelha no miúdo. E às vezes são essas mães que também não têm mais tempo de refletir, fica só beijar em cima do menino, e o que o menino fica aprendendo, que afinal quem manda em casa é a mãe. E às vezes quando o pai tenta vir para falar uma coisa, até o menino fica assim,
um pouco a refilar, porque sabe que o pai não faz nada, sabe que a mãe é que tem autoridade. Isso Então, são coisas que a mãe deve sempre passar, fazer o passe, deve sempre dar o sinal no pai para o pai poder castigar e punir, né? De uma forma disciplinar o menino. E todos devem só assistir. Ninguém até deve fazer o papel de advogado, porque senão o menino passará sempre a pensar que, quando me bater, eu vou sempre recorrer no fulano. Quer dizer, todos devem se submeter ali. O avô, por exemplo, os avós têm sempre esse papel de querer ser os santinhos, de ajudar o menino. Pronto, aquilo é algo natural, mas no fundo todo mundo, todo mundo deve contribuir para essa disciplina, porque no fundo o menino é que está a ser dirigido no bom caminho. Então, agora, se o pai não está presente, a mãe não está presente, então o mais adulto que tiver pode aplicar a disciplina. Nesse caso, pode ser avô, o tio, a tia e etc. Ok. Bom, agora vamos entrar no ponto sobre a sexualidade. Há bocado já falamos que é bem verdade que esse assunto ainda é um tabu. Falar sobre esse assunto dentro de muitas famílias. Quer na sociedade cristã, quer na sociedade secular, ainda tem sido um problema para algumas famílias os pais conversarem com os filhos acerca deste assunto. E como pai, os pais dos pais não conversaram com eles sobre esse assunto, os pais, por sua vez também, os pais não conseguem falar com os filhos e os filhos acabam por ter essas informações por fontes secundárias, por fontes terciárias. Muitas vezes acabamos por ter informações sobre a sexualidade com os nossos amigos, muitas vezes acabamos tendo informações sobre a sexualidade através da internet e que, infelizmente, acabam sendo mal informadas a respeito deste assunto, acabam sendo mal informadas a respeito desse tema e, como consequência, temos gravidez indesejáveis, gravidez precoce e série de problemas. Agora, eu pergunto, pastor, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que tudo o que Deus criou, Deus viu que era bom, é bom. O que a Bíblia ensina sobre o sexo e por que nas igrejas poucos falam sobre o assunto? Ok, eu acho que a tua pergunta é muito, muito largo e você pega um pouco aqui, um pouco ali. É claro, a palavra-chave nessa pergunta é sexo, mas a forma como você traz a pergunta é muito, muito, muito vasta. Falas dos filhos em casa a serem educados na sexualidade. Muitas vezes, como o assunto não é falado abertamente nas igrejas, os pais cristãos não têm também aquela abertura de conversar com os filhos e depois acaba por gerar... Entendo. Quer dizer que é isso que eu estou a tentar aqui resumir. Tu perguntas sobre a educação sexual, né, nas crianças, né, nos meninos, nos adolescentes, na família, em casa. E, inclusive, as igrejas pulam muito esse assunto. É claro que nós, na igreja, eu, inclusive, acho que não falamos disso. Prontos. Quer dizer, não falamos disso e que consequências as pessoas ficam com falta de informação e vão por vias terceiras e secundárias e fontes inseguras e vão adquirindo conhecimentos indesejáveis e consequências vamos ter o que você chama as gravidezes indesejáveis e etc, doenças e pronto. Mas assim, pronto, tudo é bom que Deus criou, é claro, e muito bom ainda é o sexo. É assim,
vamos iniciar na educação sexual, né, sobre a família. Nós, os parentes, devemos ter a coragem, devemos criar mesmo essa coragem de quebrar esse tabu e de conversar com nossos meninos e abordar esse assunto de uma forma muito inteligente, porque às vezes até se nós abordarmos isso da forma errada, em vez de ser um conselho, nós vamos criar um apetite nesses pequenos. Então, claro, então nós devemos ser muito sábios em como abordar isso a eles. É muito necessário, porque se nós não tomarmos essa iniciativa, o mundo vai fazê-lo. Eu vou abrir um parênteses rápido dizendo que o mundo de hoje, acho, ou talvez, se não estou errado, a França, por exemplo, adotou uma lei, não sei se a lei passou no parlamento, mas é uma lei que até a coisa tinha passado nas redes sociais, mexeu com todo mundo, e a França tinha tomado essa iniciativa, essa lei de poder introduzir a educação sexual aos meninos já de 5 anos, acho eu, 5 ou menos que 5, acho 5 anos por aí. E mexeu com todo mundo, e havia livros que você vinha, desenhos mesmo, aquilo já não era educação. Quer dizer, é um pouco o meu pensamento, né? Que já não era a educação sexual, mas aquilo já era levar os meninos na pornografia. Então, educação sexual e pornografia são duas coisas diferentes. Pornografia é você dar o apetite no menino. Você lhe fala isso, cuia, deve tentar, deve experimentar, vais ver que você nunca vai largar mais. Então, isso que nós não podemos fazer. Nós devemos ensinar qual é a função disso, qual é a função daquele, e quais são os perigos e quais são os benefícios. Aquilo é educar a pessoa. Mas começar a dar o apetite, isso eu acho que é errado. De fazer desenhos assim estranhos e mostrar nos miúdos, isso ali é errado. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo em alguns países. Conforme disse, não tenho bem a certeza, mas eu acho que foi a França, anos atrás, e não sei se a lei passou ou não passou, e acho que a maioria dos países nós estamos a ver jovens numa idade assim muito baixa ainda já estão a aprender esse tipo de coisa e já sabem muita coisa que às vezes até pessoas adultas já casaram, mas às vezes não entendem, mas aqui já no mundo de hoje estão a aprender. Então devemos criar, eu aconselho mesmo aos pais, sendo os líderes, de tomar essa iniciativa, criarem coragem e aleluia, e não terem vergonha de irem falar sobre sexo e sobre o assunto aos filhos e às filhas. E eu repito tudo com muita sabedoria, porque isso depende de idade para idade, tá sabendo? Alguém de 5 anos, eu não vejo o que eu vou lhe falar sobre sexo, acho que não tem nada a ver, é mesmo inocente. Mas já iniciando do 10 anos, é já alguém que já está a começar vendo algumas coisas, já está vendo algumas diferenças, e acho que ali a gente pode começar já introduzindo alguns assuntos e etc. Então, nós devemos criar essa coragem. Agora, a igreja devemos criar palestras, seminários especiais com diferentes etapas ou idades, né? Faixas etárias. Por exemplo, o que podemos ensinar jovens de 12 anos, não fica muito bonito falar com senhoras de 40 e 50 anos, né? Não se trata de vergonha, mas eles não vão beneficiar muito daquilo, porque às vezes já passaram aquela etapa, já não tem mais nada a fazer. Pode até vir para eles adquirirem conhecimentos e transmitir nos outros. E nesse sentido, sim. Mas se nós separarmos os grupos, por exemplo, os adolescentes, né, a etapa em que as mulheres estão a entrar nessa fase ali, né, você entende? Alguns estão a menstruar, jovens a terem barbas e aquelas mudanças que começam a vir. Então, acho que aquele grupo todo pode sempre estar a criar certos tipos de palestras, seminários, ensinamentos especiais para ensinar essas pessoas
a saberem o que é que acontece, o que é que vai acontecer, qual é o perigo, qual é a vantagem. Agora, por exemplo, os que já estão em cima dos 18 anos, também é uma outra faixa também. Então, ali, porque é o momento que as pessoas querem se engajar na família, A abordagem também tem que ser é diferente. etapa que as pessoas querem, prontos, fazerem a sua vida, então devem também ser ensinados a aprender para ele não ir apanhar lixos na internet, conselhos de amigos, fontes inseguras. Então deve ser bem ensinado como é que tudo funciona. Eu só acho engraçado que Adão ninguém lhe ensinou, mas ele descobriu as coisas sozinho. Adão descobriu tudo sozinho. Porque Adão ele é a pessoa muito estranha, né? Ele já nasceu, ele também já veio no mundo mais velho, pronto, por isso é tudo diferente no Adão. Então, quer dizer que não, devemos criar esses grupos. E grupos, por exemplo, dos casais, jovens casais, também é um outro grupo especial. Tem conversa que eu posso tratar com o casal, não importa a idade, mas desde que já é casal, eu vou saber como falar com os casais. Agora, um solteiro pode ser de 18 anos, de 20 ou 30 anos, também eu falo com eles diferente. Então, separando esses grupos, a gente consegue abordar com facilidade o assunto. Então, é assim que Deus vai nos ajudando. Agora, Deus disse que tudo é bom. Pronto, e assim, o Deus, ele colocou esse órgão ali para duas, três funções. O prazer e para a procriação, né? Para encher o mundo, trazer pessoas no mundo, é tudo no meio do sexo. E também mesmo nesse canal é que nós rejeitamos aquilo tudo que não é bom no nosso órgão e sair também por aquele caminho. Então, essas são mais ou menos as funções que o órgão sexual, né, que é o sexo, traz. Quer dizer, ele dá o prazer, por quê? Porque Deus quer que o ser humano viva o prazer, viva feliz. A felicidade não é só no comer, tem essa felicidade ali também. E depois é que, por meio dessa felicidade, dessa alegria, nesse prazer, nós conseguimos cumprir uma das missões de Deus, que é de procriar, ou então trazer mais outros indivíduos nesse planeta que deve ficar cheio, porque está muito vazio mesmo, há muito espaço ainda. 7 bilhões é pouco. 7 bilhões é pouco, não porque eu contei todos e vi o espaço que o mundo tem, mas acho que 7 milhões é pouco porque o planeta tem muito espaço vazio ainda. Eu acho que há essa teoria da conspiração. Alguns até dizem que o coronavírus é uma arma para diminuir. É uma estratégia para diminuir a população. Claro, é uma estratégia para diminuir a população. Mas agora eu acho que essas pessoas, né, nessa teoria da conspiração, quer dizer que eles vão contra a lei de Deus. Deus disse encher o mundo, então nenhum sítio Deus que limpar. Sim, nenhum sítio Deus a dizer que olha, o mundo já está cheio, vocês devem parar um pouco. Então não vejo isso. Então, eu falo com fé, eu sou um servo de Deus. Posso até estar de acordo com o mundo está cheio. Eu até posso falar como outra teoria que há pouca alimentação no mundo, né? Acho que eu poderia até usar essa linguagem científica que não há alimentação suficiente, não há farmácias suficientes para acudir às doenças, não há escolas, universidades, não há meios materiais suficientes para ajudar esses 7 bilhões que estão no mundo. Mas eu devo falar como filho e servo de Deus, que o mundo não está ainda cheio e devemos continuar a nascer. Então, quer dizer na verdade, também esse número de 7 bilhões provavelmente é só um total da parte que foi incluído no censo mundial. Se calhar há zonas mais afundadas dos 4 cantos da Terra que o censo nem cobriu a eles. Há zonas muito afastadas da civilização que se calhar não foram contabilizados no censo.
Claro, quer dizer que os números não são exatos, mas são aproximados, né? São números aproximados. Isso implica dizer que não estamos longe desses 7 bilhões, podemos estar por aí nos 8. Eu sei, 10 anos atrás, 10 anos atrás estávamos nos 6 bilhões, então o mundo está a crescer rápido. Aumentou esse 1 bilhão é porque está a nascer muita gente. E o país com mais população, acho que com mais de 1,5 milhão ou 2, é a China. Depois tem a Índia no segundo lugar. E você vê que a China, já há muito tempo atrás, já tem essa lei que os casais só têm direito a nascer, a ter um filho. Limitar o número de filhos. Sim. Não, eles só têm direito a um filho. Parece que atualmente eles mudaram, mexeram na lei, parece que agora podem ter 2. Não tenho certeza, mas antes era só um filho. E muitos chineses, para terem mais filhos, desejavam ter famílias grandes, né? Tinham esse sonho, tinham que sair da China e irem no outro, fora daquela administração, daquela governação, e eles tinham o direito, porque já não estavam mais a depender da lei da China. Então, esses são os problemas. Eu acho, tecnicamente, podemos dizer que não temos materiais suficientes para acudir, né, os problemas, a doença, as escolas, desculpem, e etc. Mas, falando com a fé, ainda não está cheio o mundo. Deve-se nascer mais pessoas. Não, deve nascer mesmo, devemos encher mesmo. Mas eu aconselho, né, alguém que está a me ouvir e que vai me ouvir, não quer dizer que você vai falar na senhora nada mais de preservativo ou de todas essas técnicas, os métodos anticoncepcionais, porque o pastor disse que temos que continuar a nascer. Não, isso não funciona assim. Não funciona assim. É um planeamento familiar. Sim, devemos planear as coisas, devemos pensar o que é que nós queremos. Os filhos são uma responsabilidade. Sempre nesse Salmos 127, Deus é quem dá os filhos, e Ele, quando dá, você tem aquela responsabilidade de você educar, ajudar, levar ele nesse bom caminho. Então, você vai acumular 10 filhos, você não tem trabalho, não tem nada para dar nesse senhor. Isso pode até tornar pecado para ti. E eu vejo muita gente que consegue nascer e não consegue criar, fica a pedir ajuda aqui e ali. Amanhã a barriga está de novo grande e pronto, assim também não funciona, assim não funciona. E eles ficam a sofrer, ficam ali na rua, tornam todos gatunos, bandidos e etc. Eu não sei, eu acho que dessa forma é errada. Vamos encher o mundo, mas você deve ter as capacidades para você poder ajudar esses candengos. Então, o sexo é bom, como tu dizias, para concluir essa questão. Mulher, o Paulo diz, eu gosto do Paulo porque ele vem sempre nesses pontos da mulher e homem. Ele diz assim, o teu corpo, você não tem autoridade. Ele se refere ao sexo, se refere ao prazer. Ele diz à mulher, você não tem autoridade no teu corpo, mas quem tem é o homem. E ele diz também o homem, quer dizer, vice-versa. Você também não tem autoridade no seu corpo, quem tem também é a mulher. Isso implica dizer que quando o homem está a precisar, a mulher deve estar disponível. E quando é vice-versa também, para o homem também deve dar à mulher. Mas as mulheres, quando querem castigar os homens, né, estão com dor de cabeça e estão com o estômago, com a barriga a doer, estão no mau humor, estão nos seus períodos que nunca acaba, estão com todos os truques que você não tem ideias. Então, uma vez está de jejum, está ali a procurar a face de Deus. Então, quer dizer que isso não pode ser assim, isso é mau. Eu vou dizer assim, o sexo para o homem é uma necessidade. Como estava dando o exemplo ali da tinta para a parede e a eletricidade. Pintar a parede não é necessidade numa casa, mas pagar a fatura da energia é uma necessidade. Então, quer dizer que o homem e a mulher, o sexo é necessidade para o homem. O homem que não faz sexo não funciona bem. Até isso é defendido cientificamente. Quer dizer, isso dá estresse, traz problema e muita outra coisa.
Já a mulher, por isso que você vê mulher solteira, pode ficar anos e anos, não se preocupa, está nas calmas. É claro que a mulher gosta. Gostar não é necessidade, são coisas diferentes. Gostar é outra coisa, necessidade é outra coisa. Mulher gosta, pode até gostar, mas não é necessidade, porque isso não muda muita coisa na mulher. Mas quando é que a mulher necessita de coisas do gênero, é o carinho, a atenção. Quando o homem vem, a mulher diz eu te amo, estás linda, o labelo ficou bem, o cabelo tá bonitinho, filha, você é a mulher mais linda do mundo. E se você falar isso no meio das suas amigas, assim no meio da multidão, você mais enlouquece a senhora, né? Isso é como se fosse masticar uma carga elétrica. Então, isso é necessidade para a mulher. A mulher funciona bem quando ele ouve isso sempre. E quando a mulher não ouve isso, também funciona mal. Então, já no homem, você pode falar, estás bonito, o teu costume está bonito. Isso não me leva a nenhum sítio. Você viste a falar, a tua barba ficou bom, o teu nariz, a tua cabeça tá redondinho. Isso nos homens não muda nada. O homem não precisa desses elogios todos. Ou um presente, uma flor. Eu até não entendo essa coisa de flor. Então, quer dizer que isso é coisa, conforme Deus criou. O sexo é gostoso para todos, ambos os lados, mulher como homem, mas ele é mais necessário para o homem e ele, pronto, funciona melhor. E como disse, até a ciência defende isso. Mas a mulher, a atenção na mulher é a coisa que mais é necessária. Mas todos gostam e deve mesmo ser partilhado de uma forma bem feita na família. Amém, amém, amém. Estamos a chegar aqui ao final do nosso programa, pastor. Para concluirmos com a nossa última pergunta, como ganhar a nossa família para Deus? Como levar a nossa família até Jesus? Ok. Em primeiro ponto é que nós deveríamos casar já dentro da família. Quer dizer que os cristãos, né, todos nós formamos uma família universal. Então, quando eu quero me casar, eu devo não esperar ir mais procurar uma outra pessoa qualquer que não conhece Jesus, porque vou ter o trabalho de eu lhe converter mais o coração. Quer dizer, é uma forma de dizer lhe converter, né? Eu acho que vocês devem entender que não é o homem que converte, mas isso é só uma linguagem. Sim, depois sim. vamos ter esse trabalho mais de converter o coração. Então, a melhor forma que nós devemos ter é de ir já diretamente casar dentro. Quer dizer que um crente, por exemplo, vamos ver os antepassados, os patriarcas, por exemplo, Abraão, ele casou na família. Isso nos dá uma lição espiritual de que quando nós casamos entre nós, aquilo torna fácil, aquilo facilita amanhã as coisas. Nós vamos ter o mesmo Deus, a mesma crença, as mesmas coisas e etc. Quando há um problema, é fácil também o resolver. O termo família ali é uma forma espiritual de dizer a mesma fé, a mesma crença. Por exemplo, o Isaac também casou na família. Jacob, quando fugia de casa, também foi-lhe aconselhado para casar na família. Vamos ver o Esaú, que casou fora da família, faz a bênção. Moisés casou na família. E a lista continua sempre assim. Então, a pergunta é como levar a família para Jesus. Quer dizer, nós deveríamos, iniciando casar já alguém que já está na família, para não termos mais essa luta de termos que levar a família para Jesus. Mas pronto, é a sociedade que nós nos encontramos, o mundo de hoje. Então, se eu caso, então nós devemos partilhar a palavra com eles e orar muito, implorar na graça de Deus. Deus é capaz, Ele pode tocar e eles podem. Nós, por exemplo, eu nasci nessa família crente, os meus pais são crentes, então automaticamente eu não tinha outra escolha, não podia seguir outro caminho. Imagina que eu nascesse numa família muçulmana, quer dizer que eu poderia talvez tornar um muçulmano, mas o facto de eu nascer numa família que é crente, eu me lembro que
a minha mãe, por exemplo, na época, metia todos sentados na mesa pela família, antes de comer, a comida já está ali, pronto, cada um já serviu, mas primeiro é a oração. E às vezes depois da oração havia momentos que todo mundo tem que receber Jesus. Aquilo era parece uma estratégia que se você não vai receber Jesus no coração, também não há jantar para ti. Quer dizer, a pessoa recebe Jesus só porque quer comer, mas era um bom, e eu até hoje eu louvo, agradeço a Deus pela mãe, por aquilo tudo que ela fazia. Aquilo nos deu, nos motivava sempre a se aproximar um bocado do Senhor. É verdade, eu Comigo, também me sim, lembro quando éramos miúdos lá na igreja, quando éramos miúdos para irmos à escola dominical, os monitores levavam rebuçados. Às vezes a nossa motivação é vou à igreja porque vou receber claro. rebuçado. Claro, claro. Quer dizer que aquilo todo nós chamamos como técnicas, métodos para ajudar os pequenos a estarem na linha, estás a ver? É claro que ele não consegue decidir o bem e o mal, porque são crianças, são inocentes. Mas nós lhes ajudamos pelo menos a estarem já dentro dessa coisa. E aquilo vai criando umas raízes, eles vão crescendo com aquilo. Eu até hoje, as canções da escola dominical estão na minha mente. Eu sei, por exemplo, essas canções. A galinha voa, voa, o pato voa, voa, a casa voa. Tá vendo? Não. Sim, e são coisas que de pequeno nós íamos. Era aquela alegria, vou ir cantar, vou ir brincar na igreja, vou vestir roupa nova no Natal, vou vestir roupa bonita para ir na igreja. E todas essas técnicas ajudavam a nos manter na linha para um dia, quando chegamos no momento da decisão, é claro que vai nos ser fácil, não vamos ter outra escolha, porque temos desde criança Jesus sempre nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, é assim que nós podemos pronto, ganhar a família. Então, nós devemos, nas famílias mesmo, criar esse hábito, esse culto de estarmos lá na igreja todos domingos, nas orações, isso vai ajudar muito. Mas se a família, um dos membros, né, o pai ou a mãe não é crente, então ali é uma questão mesmo de orar muito, porque até os filhos vão estar desequilibrados, vão estar a seguir a mãe ou o pai, e tudo é uma luta de oração. Mas se aconteceu isso de uma família de uma forma ou outra, essa é uma questão de orar, ninguém é ferro. Pessoas duras como Moisés, Deus converteu, pessoas assassinas como Paulo, Deus mudou. Então, é claro que todo mundo é possível amanhã também se converter. Então, vamos orar para nossas famílias e que Deus possa abençoar a família, seja essa casa onde as crônicas dizem o povo que se chama pelo meu nome. Ou então podemos usar o termo se a família que se chama pelo meu nome. Ou a linguagem que Josué disse, eu e a minha casa. Então, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor, muito obrigado pela sua presença nesse nosso primeiro programa, nosso episódio. Quero agradecer, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E contamos com o pastor nos próximos programas. Amém. Vai ser uma alegria. Estamos aqui para servir e acho que, conforme dizia no início, temos muita forma de transmitir conhecimento. Nós podemos pregar conforme eu tenho feito nos meus lives e na igreja, mas esse método também é muito bom. As pessoas, às vezes, tinham as mesmas perguntas e vão recebendo as respostas e, em outra forma, estão aprendendo. Então, Deus abençoe você. Continua nesse ministério. Hoje podemos estar 5, 2 pessoas, mas eu creio que amanhã vamos começar a crescer em números. Não é porque nós queremos números, mas nós queremos que as pessoas aprendam. Amém. Amém. Amados irmãos, chegamos aqui ao final do nosso programa e quero desde já agradecer pela vossa presença. Muito obrigado por permanecerem conosco até o fim. E este foi o nosso e o vosso programa, o que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. Que, pela graça de Deus, aconteceu segundo a sua vontade. E se Deus quiser que vivamos,
pretendemos continuar com este programa para mais dias, para mais e mais dias, com a graça e o amor do nosso bom Deus. Vamos estar de volta dentro de 14 dias. Dentro de 14 dias estaremos de volta com mais um e o nosso e o vosso programa, O que a Bíblia ensina. Paz e amor da parte do nosso bom Deus seja com todos vós e nos encontramos no próximo programa. Pastor, Amém. muito obrigado. Deus Amém. abençoe. Amém. E muito rapidamente, prontos, muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Até o próximo programa. Deus seja louvado. Amém.